Boa noite, podem entrando, sejam bem-vindos à nossa live semanal, começando agora com um tema muito bacana, né, que a gente falando sobre uma habilidade específica que vai fazer com que o seu filho, filha ou filha torne mais confiante. Então, podem chegando. Nessa live de hoje nós vamos falar sobre qual é essa habilidade que vai tornar o seu filho mais confiante. Sejam bem-vindos. Quem estiver entrando aí, só me dá um ok se estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Só dá um joinha aí, por favor, nessa live de hoje, bem bacana, que a gente vai falar. Quem puder aí me mandar um ok, se um joinha, se o som tá bom, se o vídeo tá bom. Tá? E hoje a gente vai falar sobre uma habilidade em que vai tornar os filhos mais confiantes. E essa live a gente vai falar sobre os benefícios dessa habilidade, que é um dos itens que a gente ensina nas nossas aulas, e como que os pais podem ensinar essa habilidade para os filhos. Ok, irmãs coach, obrigado pelo ok e pelo feedback, tá? Então, essa live nossa, nós vamos aí discorrer no primeiro momento aí, falando sobre essa habilidade que vai tornar os filhos mais confiantes, os benefícios que essa habilidade traz para os filhos se tornarem mais confiantes e como os pais podem ensinar essa habilidade aos filhos. Vamos lá, pessoal? Eu sou Evandro Conte, CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos aí no mercado há mais de 6 anos, formamos mais de 1000 alunos que já passaram pela gente. E o nosso propósito é justamente a gente desenvolver habilidades essenciais nos nossos alunos, seus filhos, para que eles possam ser protagonistas da própria vida e transformar os sonhos em realidade. Então, a gente é um complemento da escola, é um algo a mais da escola, que a gente prepara os filhos para a vida adulta, mas só que eles já começam a colher os resultados, os benefícios desde já, porque aí a gente vai vendo que aos poucos o complemento da escola tradicional com algo a mais que a gente ensina, né, a gente trabalha aí com 5 eixos de conteúdo. Aí a gente está falando de inteligência socioemocional, né, aspectos socioemocionais, educação financeira, vendas, sustentabilidade, mas num conceito assim mais integral, tá? E introdução ao mundo empresarial, justamente preparando os filhos para a vida adulta, para o futuro deles, mas que eles já começam a colher esses resultados desde já. Então a ideia nossa é justamente a gente trazer. Eu sou pai de 2 filhos, um de 10 e um de 13, e eu sei essa dificuldade, eu sei essa arte de criar, de educar filhos, é responsabilidade nossa, e a escola tá para agregar, para a gente ajudar nessa criação, nessa educação, nesse desenvolvimento dos nossos filhos. Então as dificuldades que vocês têm, eu tenho. Então eu trago isso muito para a gente, para dentro da escola, dentro das nossas aulas, onde a gente aprimora, desenvolve os conteúdos, a gente vê os resultados dos alunos. E aqui nas lives a gente gosta de discutir, debater, trocar ideia, para a gente crescer juntos, né? Eu como pai, vocês também como professor, como proprietário da escola, para desenvolver os alunos para a vida adulta. Então essa é a nossa ideia. E essa live de hoje está ligada a um dos nossos 5 conteúdos, tá? Que a gente falou. Então tá ali naquilo ali que eu falei no início da live. Mas eu acho que é para a gente trocar a ideia, abrir a nossa cabeça para algo muito disruptivo sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? E que a gente sempre gosta de trazer esse tema sobre habilidades. E a gente traz habilidades empreendedoras. Mas é justamente isso. Quando a gente fala sobre habilidades empreendedoras, nós não estamos falando sobre habilidades empresariais, tá? Nós estamos falando de habilidades em que as pessoas sejam empreendedoras da própria vida, que elas vão em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus resultados.
Então, o que a gente trabalha com os nossos alunos são as habilidades empreendedoras para que eles possam buscar o seu sonho, o seu objetivo. E não tem nada a ver especificamente com empresa. Não, a gente está querendo que os alunos eles sejam protagonistas da sua própria vida, que transformem sonhos em realidade através do desenvolvimento de habilidades específicas que levarão para a vida, levarão para toda a vida. E leva para a vida de criança, de adolescente e para a vida adulta. E esse conteúdo também serve para os pais. Aqueles pais que não conseguem enxergar a importância dessa habilidade. E por isso que a gente faz essas nossas lives justamente para a gente trabalhar com os pais o conceito das habilidades e que eles abram a cabeça para também poder ensinar os filhos. Então, esse conteúdo, ele traz, o de hoje, que a gente vai falar de uma habilidade específica, ele traz muito justamente isso. Vocês vão ver como que ele traz confiança para a gente, pais, como profissional, como crianças, adolescentes. Então, é muito importante habilidade que a gente vai falar hoje. Mas eu não vou abrir de cara não, eu vou jogar algumas sementes para vocês descobrirem, pensarem e depois a gente vai conversando sobre essa habilidade, tá? E de cara, essa habilidade de hoje é uma das habilidades mais antigas do mundo. Isso mesmo que vocês escutaram. É uma das habilidades mais antigas do mundo, talvez uma das mais desenvolvidas ao longo da nossa existência. Vocês conseguem imaginar o que é? É uma habilidade que toda família tem. Toda família. Não tem como. Para ela existir, para a família existir, para a família ter, toda família tem essa habilidade. Todos nós temos essa habilidade. Eu tenho, vocês têm, você tem, seu filho tem, sua filha tem, todo mundo tem essa habilidade. Uns mais desenvolvidos, outros menos. Mas tem, não tem como. Essa habilidade a gente não consegue viver sem essa habilidade. Então ela é muito importante, essa habilidade, para a vida, para crescimento, para desenvolvimento. Outro ponto, ela é uma habilidade em que toda a empresa tem. Seja uma empresa sem lucros, sem fins de lucros, ou empresas visando lucro, ou uma ONG, toda empresa precisa dessa habilidade ou função. Não tem como. A empresa não existe se não tiver essa função. Essa função ela serve para médicos, habilidade serve para médicos, serve para advogados, serve para engenheiros, serve para um atleta, serve para um artista, serve para um ator. Por quê? Todos precisam ter essa habilidade. E todos têm essa habilidade. Uns mais desenvolvidos, outros menos. Mas precisa, porque senão a gente não vive, a gente não consegue viver. Então pensando aí, conseguindo saber qual é essa habilidade que nós vamos falar hoje. Outra coisa, essa habilidade ela é muito marginalizada pela sociedade. Quando fala, tem tal habilidade, muitas pessoas menosprezam essa habilidade. Muitas pessoas marginalizam essa habilidade, essa função, essa atividade. Vocês conseguiram perceber qual que é essa habilidade? Vou falar com vocês. É vendas. Vendas, gente, todos nós somos vendedores. Mas como é que é, Evandro? Tem muita gente que fala assim, eu não mexo na área de vendas, eu odeio vendas, eu não gosto de vendas, não gosto da área comercial, meu negócio são números, eu gosto de matemática, eu gosto de relações sociais, mas não tem como. Vendas, a gente vende o tempo todo. A gente vende o tempo todo, não necessariamente um produto em troca de um pagamento, mas a gente vende a ideia. A gente vende ideia também, além do produto. Se você for um vendedor dentro de uma empresa, muitas das vezes você vai estar vendendo um produto, um serviço, em troca de um benefício, em troca de um pagamento sobre um valor. Mas essa é uma das profissões
mais antigas do mundo, desde os primórdios, quando existia ali o feudalismo, quando alguém tinha uma sobra muito grande de sal, o outro tem uma sobra de carne e precisava trocar. Gente, o que eles faziam? Vendas. É um conversando com o outro, quantos quilos, quantidade que vai trocar em prol de a outra quantidade que o outro tem. Vendas é uma das profissões mais antigas do mundo. Agora eu vou passar cada item para vocês entenderem o que eu falei. Então é uma das habilidades mais antigas que existe no mundo. Vendas. Todo mundo precisa de vendas. Você, pai, mãe, você vende a sua ideia. Se você não trabalha com vendas, mas você pelo menos vende uma ideia para sua esposa, para o seu marido. O que nós vamos fazer no final de semana, nesse final de semana? Vamos ao clube? Não, eu quero ir para a cachoeira. E aí vocês vão ter que contra-argumentar com o outro para convencer o outro. O que você está fazendo? Vendendo uma ideia. Não tem como. Se você for trabalhar dentro de uma empresa, como eu falei, um engenheiro, um médico, um advogado, precisa saber de vendas. Quando você vai no médico, e o médico nem olha para sua cara, não quer nem saber o que você tem, ele fica cabeça baixa, só anotando, aí muitas vezes ele vai lá no Google, tá, você toma isso. O que ele está fazendo ali naquele momento? Ele não está querendo, ele não olha na sua cara, ele não está vendendo a consulta dele, ele não está sendo empático, ele não está escutando direito o que você quer falar dos seus problemas para resolver da melhor forma possível. E o que ele está fazendo? Ele está deixando de vender. Então o médico numa consulta, ele vende. Por que existem vários médicos que têm uma procura muito grande e eles acabam saindo de convênio para ganhar mais? Por quê? Eles são bons vendedores, na consulta. Eles são bons vendedores para explicar para o paciente que precisa de determinados cuidados, determinadas mudanças de vida. Um advogado, o advogado que nem olha na sua cara, que vai querer resolver um problema seu. E o que ele faz ali, naquele momento ali que você está conversando com ele, passando? Ele, querendo ou não, ele está vendendo a sua consulta. Se ele for um advogado bom, ele vai vender os seus honorários, porque além de ele te atender bem, ele te entender a sua dor, querer resolver a sua dor, ele vai conseguir entregar um resultado com qualidade e você vai ficar feliz e vai recomendar ele para outros. E aí é uma forma que o advogado está vendendo. E ele tem que entender isso. Um engenheiro, mesma coisa. Gente, engenheiro é cálculo, números. Tá, mas o engenheiro, ele não tem que vender um projeto? Vou pegar até um exemplo que eu escutei esse final de semana de um pai de um amigo meu, que ele é engenheiro, é diretor de uma grande empresa de engenharia, e ele estava me contando que eles estão fazendo um orçamento com um valor estratosférico altíssimo para apresentar para o cliente. Só que antes, eles prepararam todo esse orçamento, e antes para ele apresentar para o cliente, ele tem que apresentar para os acionistas da empresa, para o conselho da empresa, apresentar, vender a ideia, aí tem um debate, troca de debate, e ele vai mostrar os argumentos, os contra-argumentos, o porquê que ele está apresentando aquela proposta, aquele orçamento, para depois chegar no cliente e ele vender essa proposta, esse orçamento para o cliente. Vejam bem, um engenheiro. Quando eu falei de um músico ele tem a plateia, ele tem que se vender para a plateia, para vender para o público, para que eles queiram comprar o show, ir no show, ou o bar contratar novamente, porque as pessoas gostaram da música, da empatia. Muitas das vezes eles têm que vender a ideia do projeto deles, da banda, para que eles consigam patrocínio. A mesma coisa de um atleta. O atleta ele tem uma equipe. E essa equipe ele tem que vender a ideia para o técnico, ele tem que vender a ideia para o massagista, trocar ideias. Ele acaba vendendo. Quando ele for atrás de patrocinador, mesma coisa, o esquema do músico. Ele vai ter que vender a ideia do patrocinador, qual o resultado que ele vai trazer para o patrocinador. Então começam a perceber que vendas é muito importante e cada vez menos as pessoas dão importância para vendas.
E quando eu falei que vendas tem um sentido pejorativo, que é menosprezado pela sociedade, quantas pessoas falam assim, eu trabalho como vendedor em uma loja. Mas se aquela loja não vender, a loja quebra, a loja fecha. Se uma empresa não vender, fazer o primeiro ato, que é a venda de um produto, ela não tem recursos financeiros para pagar as contas, para fazer investimento, para pagar o marketing, para pagar a turma do financeiro. Então, o financeiro, a vendas, é o setor mais importante da empresa. E não muito obstante, gente, o diretor de vendas, aquelas pessoas que trabalham com vendas, geralmente são as que mais ganham na empresa. Porque é um cargo muito especializado, marginalizado, como eu falei. Existem... O que acontece? As pessoas, às vezes, aquela pessoa está muito preocupada com o filho está em casa, está mexendo no videogame, e ela está desesperada, o menino já tem 18 anos, ele não quer nada com a dureza, ela sai no relacionamento dela atrás de ajuda de pessoas, empresários. Olha, fulano, você não tem um emprego para arrumar para o meu filho, não? Ele ali está precisando trabalhar, eu estou precisando tirar ele de casa. Pode ser em qualquer lugar, até no lugar, na área de vendas. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Só que vendas é a base central de uma empresa. Sem a venda, a empresa não consegue ter receita para poder pagar e para poder ter o lucro e ela para poder investir. Então, a habilidade de vender é uma das habilidades que deveria ser mais enfatizadas, né, em todas as empresas, em todas as famílias. Quando eu falo assim, às vezes, tem gente que fala assim, não, eu não quero saber de vendas, eu não gosto de vendas, eu não mexo com vendas. Aí eu falo assim, tá, mas você tem uma família, você trabalha, você provavelmente fez uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego você não se vendeu? Se você soubesse vender bem, você vai conseguir galgar outras vagas, outras posições melhores ainda, que você vai saber se vender, você vai saber entregar um resultado. Isso mesmo, Rosemary. Vendas é a atividade principal para a gente se vender, para a gente vender uma ideia para o marido, para o esposo, os filhos vendem para os amigos uma ideia de jogar um determinado jogo. A gente está se vendendo o tempo todo. Imagina. E aí quando eu falo venda, né, eu estou indo num sentido mais macro, não é só vender uma ideia, eu estou me vendendo como uma pessoa, vendendo minha roupa, a forma que eu estou me vestindo, a forma que eu estou me postando. Pensa numa entrevista de emprego. Eu estou de frente, imagina se eu tivesse com cabelão, sujo, barba por fazer, e a empresa pede uma postura mais formal, né? E se eu não souber me comunicar direito, se eu não souber me apresentar da melhor forma, você acha que a empresa vai me contratar? Eu como um pai, ou alguém como mãe de uma família, se ela chegar numa entrevista de emprego, chegar lá toda desleixada, sentada, assim e tal, gente, ela tem que se vender, não tem como. A gente vende o tempo todo, e a gente precisa vender o tempo todo, né? A gente, dentro de casa, você como mãe, como pai, como filho, a gente tem que vender para o filho, às vezes, na educação do filho. Quantas vezes os filhos não retrucam a gente? Para que eu preciso aprender isso, pai? Né? Eu escuto muito o tal da... Para que eu preciso aprender fórmula de Bhaskara? Se você não entender o que é fórmula de Bhaskara, você não vai ter como argumentar com o seu filho. Argumentar. Isso faz parte de vendas. E aí você não consegue convencê-lo dele estudar, dele se empenhar na escola, ou dele treinar para alcançar o objetivo dele. Então vendas é o que a gente fala. Vendas, quando a gente comenta sobre vendas, as pessoas acham é uma forma de troca de um produto por um resultado financeiro, sobre o dinheiro. Mas tem venda de ideias, de soluções, de argumentos. E quando você está vendendo, você sabe se portar perante de um grupo,
você sabe buscar soluções, você tem empatia, né, diante das outras pessoas, para entender a dor que ela está sentindo, para você tentar resolver, seja numa venda comercial, seja numa venda pessoal, né, de relacionamento. Então, quando você está vendendo, você tem um posicionamento melhor diante os amigos, os colegas de trabalho. Então, é muito importante essa questão das vendas. E por quais são os benefícios da venda para o seu filho, a sua filha? E que serve para a gente também, como pai, como os pais, mães, para a vida adulta, né? Então, o primeiro ponto, que é o ponto que a gente está falando, que é o tema dessa live, que é aumentar a confiança. Por que aumentar a confiança? Quando você está vendendo uma ideia, quando você está vendendo um produto, quando você vende uma ideia para o seu marido, para a sua esposa, a gente recebe muito mais não do que sim. E o que é aonde que a gente mais recebe não do que sim? É na vida. A vida a gente recebe muito mais não do que sim. Só que quando a gente recebe um não, o que a gente precisa fazer? A gente procurar entender aquele não, saber o porquê que a gente recebeu aquele não, procurar soluções, opções para a gente contornar aquele não. Se é um problema nosso específico, deixa eu corrigir o que eu fiz de errado, ou eu não entendi o argumento que ele me deu, deixa eu tentar estudar mais a fundo para eu contra-argumentar e conseguir convencê-lo para que ele acompanhe o meu raciocínio, para que eu possa vender essa ideia. E o não que eu vou receber é o não que vai me fazer superar, eu crescer, desenvolver cada vez mais. E a vida é assim. Por isso que quando a gente está trabalhando com os nãos que a gente recebe de venda, e a gente precisa ter essa consciência desse não. Porque muitas pessoas não conseguem receber o não e nem dar o não. Porque tem dificuldades. Eu falando por mim mesmo, eu já tive muita dificuldade, ainda tenho um pouco, mas tenho trabalhado bastante isso em mim, em receber o não. O receber o não para mim é quase que eu morro. Antigamente era pior. Hoje eu ainda estou trabalhando porque eu sei que eu preciso entender esses nãos. Faz parte da gente crescer, evoluir, aprender o não, até conseguir no sim. E a vida nossa é assim. Lembra lá na época de namoro, de adolescência, né? Que as pessoas que não sabem receber o não, elas têm vergonha. Elas têm vergonha porque, não, vou receber um não, vou conversar com uma menina, vou conversar com um menino, a filha vai conversar com o menino, e ela fala assim, nossa, eu vou receber um não, como é que eu vou lidar com esse não? E as pessoas, a gente tem que saber lidar com os nãos que a gente vai receber durante a vida, porque são muito mais nãos do que sims. E a mesma forma a gente tem que aprender a falar o não. Quando a gente fala o não, é um sim para a gente mesmo. Mas é importante a gente entender tanto receber quanto falar o não. Mas quando a gente vai ganhando, superando os desafios dos nãos que a gente recebe no momento da venda, a gente vai ganhando confiança. A gente vai crescendo. A gente vai entendendo que para a gente conseguir chegar num sim, tem uma fase, uma etapa de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento do assunto, se for um assunto técnico. Se a pessoa perguntou algo para você que você não soube responder, você vai ter que buscar soluções para responder sobre esse assunto. E com isso vai aumentando a confiança. Então esse é o primeiro ponto, porque a habilidade de vendas aumenta a confiança do seu filho, da sua filha, aumenta a sua confiança como pai, como mãe, como profissional. É muito importante saber lidar com os nãos. E o segundo ponto de benefício que está ligado aí com esse receber o não é a resiliência. É você tomar o não, no ato da venda da sua esposa, do meu marido, você levantar a cabeça e não desistir e procurar entender o porquê que você recebeu esse não, para vir com contra-argumentação para você chegar no seu objetivo. Então é uma forma de você se tornar resiliente diante dos nãos.
você se tornar resiliente para ir em busca dos seus objetivos, da sua vida. Estão entendendo que essa habilidade de vendas, ela é para a vida também? Né? Porque se você quer um objetivo, você quer um sonho, você vai ter vários desafios, vários nãos na sua frente que você vai ter que saber superar. Então por isso que é importante você, seu filho, você entender os benefícios da venda. Por quê? É receber os nãos e saber superar esses nãos. Né? A venda estimula a criatividade do seu filho e da sua filha. Por quê? Porque ela vai ter que achar soluções para contornar os nãos que ela recebeu. Ela vai ter que ou buscar informação ou às vezes criar, ter uma criatividade para encontrar soluções para os nãos, que são problemas, desafios que a vida nos dá. Então é muito importante, olha só 3 benefícios. Aumentar a confiança, que é o tema dessa nossa live. Aumentar a resiliência, aumentar a criatividade do seu filho, né? Fortalece, quarto benefício, fortalece as habilidades sociais. Entende quando a gente começa a vender uma ideia, aí você quer ajudar o seu colega a resolver um problema, você se coloca no lugar dele, você entende o que aconteceu com o seu colega e você vira empático e você vende uma ideia pensando em resolver o problema dele, você busca a solução. E o que o vendedor faz? Quando você entra numa loja, ele quer entender qual que é o seu problema. Se você entra numa loja, eu quero comprar uma furadeira. Não, o seu problema é pregar o quadro na parede. Então, às vezes não é uma furadeira, é um prego com um martelo, que é muito mais barato que uma furadeira. É encontrar solução, é você buscar a solução. E quando a gente encontra solução de problemas dos amigos, de familiares, a gente tem um relacionamento social maior, porque você tem uma empatia. Né? 5º ponto de benefício para os seus filhos é prepará-lo para o futuro, para o profissional. Então é importante porque vendas é a profissão mais antiga e uma das profissões que mais se destaca. Aquela pessoa que é um engenheiro que tem a habilidade de vendas, ele vai se destacar dentro da empresa, porque ele vai vender ideias, vai vender projetos internamente, ele vai se destacar. Aquele médico, igual falamos anteriormente, que sabe vender uma consulta para o paciente, ele vai ser mais recomendado pelo paciente, e aí ele vai conseguir ter mais pacientes por causa de recomendação. Então, você está preparando o seu filho para o futuro, só que ele começa a colher já quando você trabalha com vendas. Nós temos aí um aluno que está numa postagem no nosso Instagram, aí, um depoimento dele. O que ele fez? Ele falando que com as habilidades que ele aprendeu com a EOCA, ele virou líder de turma. Então, por quê? Ele teve que se vender, ele teve que fazer a apresentação, ele teve que ir na frente da turma da sala dele, defender uma pauta, ele teve que comunicar, ele teve que fazer uma apresentação. Então ele se vendeu. Então, ele com 12 anos, se eu não me engano que ele virou representante de turma, porque ele soube se vender. É uma das habilidades, eles começam a colher desde já. Imagina quando ele for fazer uma entrevista de emprego com essa habilidade extremamente desenvolvida, os resultados que ele vai conseguir. Né? E melhora, 6º ponto de benefício para o seu filho, melhora a comunicação. Só que comunicação não é só eu estar falando, é eu me fazer ser compreendido. E também eu compreender o outro. Eu saber, na hora que eu falar, que o outro está entendendo o que eu estou falando, e quando ele me falar comigo, eu entender e me colocar no lugar dele para buscar soluções. Então, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando de melhorar a comunicação do seu filho, a expressão, a forma dele fazer, de expressar, dele se apresentar, igual eu falei
né? Vai fazer uma entrevista de emprego todo desleixado, e aí se você for fazer num banco, eu trabalhei em banco, gente, banco é terno e gravata, barba feita, cabelinho feito, tudo feito, para demonstrar segurança. Imagina se eu chegar lá todo desleixado, barba mal feita, gente, não vão me contratar, não tem jeito. Então, vejam 6 benefícios aí para você ensinar vendas a seu filho. E agora a gente vai falar como ensinar vendas a seu filho, né? Que é uma forma bem bacana, bem divertida para vocês ensinarem o seu filho a vender. Vamos lá? Primeira forma é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira que eu fazia quando era pequeno, mas que eu acho que vale a pena vocês fazerem e a gente coloca isso para os nossos alunos também. Brincar de uma loja. Isso mesmo. Eu antigamente, o que eu fazia? Eu pegava, na época lá, né, muito tempo atrás, tinha jornal impresso, revista impressa, revistinha em quadrinhos. Eu pegava todas essas revistas, jornais e montava uma banca na minha casa. E aí eu vendia para as pessoas de casa. E procurava entender. Às vezes elas chegavam, lógico, era tudo uma forma lúdica de brincadeira, mas às vezes elas chegavam para mim, eu queria me distrair, eu estou muito cansado, quero me distrair. Aí eu falava, você não quer uma revistinha do Cebolinha para você ler e distrair? Aí às vezes o meu pai chegava e falava assim, eu estou precisando saber um pouco de economia. Olha, tá aqui, olha, tá bem bacana, tem o jornal que saiu de hoje com essas informações de economia. Então, é uma forma de você brincar que pode incentivar o seu filho a fazer essa brincadeira dentro de casa, mas mostrando para ele para buscar soluções aos problemas de quando as pessoas, e não simplesmente esperar a pessoa chegar, me vê uma revista aí, me vê o jornal de hoje. Não, procure entender qual que é o problema que a pessoa está tendo e mostre isso para o seu filho. Não, procure entender. Às vezes, nessa brincadeira, quando seu filho tiver uma faixa etária maior, por exemplo, 12, 13 anos, vocês podem vender, por exemplo, brinquedos ou jogos eletrônicos antigos e colocar para venda na internet. Lógico, supervisionado pelos pais. Acompanhe essa jornada com ele, veja com ele para na hora colocar a foto do produto, para ele fazer a descrição do produto e dos benefícios do produto. Pode ser uma bicicleta velha, antiga. É um exercício bacana de você entender a solução do problema que ele entrega. E não simplesmente uma mera troca do produto. Então é importante essa brincadeira, né, que é com pequenas experiências, em que ele vai participar aí de como solucionar problemas das pessoas. E que é interessante, né, de uma forma lúdica, uma forma de vocês brincar. Vocês podem pensar de outra forma, igual a gente já falou várias outras lives, né, aqui, em que, por exemplo, alunos que começaram a fazer brigadeiros, né, junto com a mãe, com o pai, supervisionado, e para depois eles iam vender esse brigadeiro. E eles usavam, por exemplo, estou lembrando aqui de um aluno que ele falava assim, que eu perguntei na live para ele, como é que você faz para vender? E aí ele procurava assim, às vezes a pessoa falava, não quero brigadeiro. Ele falou assim, mas você não quer adoçar um pouco sua vida? Sua vida hoje não está difícil ou não? Gostaria de adoçar a sua vida, alegrar com esse brigadeiro que a gente fez aqui com carinho, com amor e tal? Então são formas que ele começa a entender sobre a forma de entregar o valor, né, por trás do produto, de uma forma de brincadeira. Então, primeira dica aí, né, uma forma de brincadeira, tá? Ensine a seu filho, segundo dica aí, ensine seu filho a ele lidar com o não. Explique que o não faz parte, é o que a gente falou anteriormente. A gente recebe muito mais nãos do que sim. Imagina o seu filho, quantas coisas que ele não pede para você e você fala não para ele, porque faz parte da educação. Os pais às vezes têm que falar, muitas das vezes têm que falar não, porque faz parte da educação. Mas traga para ele formas dele pensar, a trazer argumentos para você, para não receber simplesmente o não. Às vezes faz essa provocação com o seu filho, dando um não para ele, mas
Procura incentivá-lo para que ele pense em soluções, em formas criativas de ele te dar o contra-argumento para tentar te convencer. Isso são formas de fazer com que ele não desista de cara no primeiro não. Então é importante você aprender, ensinar o seu filho a ele receber o não e não ficar simplesmente quieto com esse não. Ele procurar saber e procurar criar ou procurar informações para ele fazer o contra-argumento com você. Tá? Outro ponto, pratique comunicação com o seu filho. Então, o que é a comunicação? É justamente você fazer com que ele saiba se comunicar, ele saiba falar e que as outras pessoas, você, entenda o que ele está falando e o que você fala, ele entenda o que você está escutando. Por quê? Comunicação é uma via de mão dupla. Então, converse muito com o seu filho, procure entender, está indo para a escola? Troca uma ideia, conversa com ele sobre determinado assunto, às vezes pergunta, de propósito, não entendi, me explica melhor isso aí que você me disse. Justamente para ele ir desenvolvendo esse lado dele se fazer, se entender, para ele se comunicar. E quando você falar também, você poder expressar da melhor forma possível e peça para ele repetir o que ele entendeu do que você falou. Para ali você ver se a cabeça dele está entendendo a comunicação, que a comunicação é via de mão dupla. Tá? Então é muito importante. Quarta dica, faça a brincadeira de argumentos e objeções. O que é isso? Como é que vocês fazem? Pega um tema específico, assista um vídeo aí de algum tema específico de 5 minutos, 6 minutos juntos, ou leia um texto de um tema, de preferência que ele goste, né, sobre um tema, leiam juntos e debatam esse tema, promovam o debate desse tema, discutam sobre esse tema, tá? Porque é importante para ele saber sobre argumentar, contra-argumentar, e às vezes você vira um pouco chato e procura falar, não entendi, me explica melhor, faça alguns contrapontos para provocá-lo, para ele ficar com aquele senso crítico, aquele senso de análise, para ele começar formando os argumentos e as contra-argumentações. Um exemplo que a gente fez recentemente lá em casa, né, a gente usou aí o vídeo do Felca, né, então, tão falado aí sobre a questão da adultização das crianças e adolescentes. Então a gente promoveu uma discussão, eu e meus filhos e minha esposa, né, assistindo, lendo as reportagens e tal, e ali eu fiz alguns contrapontos, justamente para entender e até conhecer meus filhos, o que eles pensam. Então estou pegando um exemplo aí sobre o debate e argumento que vale a pena incentivá-los, incentivar com os seus filhos. Tá? É muito gratificante porque a gente começa a perceber como é que eles enxergam o mundo, como é que eles percebem o mundo. Tá? E o último tópico aí de vendas, que vale a pena, bem bacana, né, de como você ensinar vendas e que vai dar esse empoderamento, essa confiança para o seu filho, que é venda, né, que por trás da venda, ela tem que ser uma venda ética. Não adianta você vender só por vender e querer enfiar um produto goela abaixo, como muitos vendedores fazem, mas não, você tem que vender aquilo que a pessoa precisa, vender a solução que a pessoa precisa. Então a gente aproveita e ensina sobre ética para os filhos, algo muito importante para o dia de hoje, para a vida de hoje, sobre ética, né? O que acontece? Quando eu trabalhei no Banco Itaú, existia muito as vendas casadas, gente, totalmente antiético, né? Principalmente no mundo bancário. A pessoa vinha desesperada, precisando contratar um empréstimo, aí o gerente, não, eu concedo o empréstimo para você, mas desde que você faça um seguro, porque ela tinha uma meta de seguro para ser batida. Então, não adianta, aproveita e mostra esse momento da venda de ética, para não mentir,
Às vezes as pessoas mentem para ganhar uma troca verbal, uma discussão verbal. E isso não vale a pena para a vida do seu filho. E é muito importante, né, ensinar a aproveitar esse momento sobre a ética. Então, ensina para os seus filhos, né, quando você estiver nesse momento aí sobre vendas, ensina sobre uma venda ética. O que é ser uma venda ética? Ok, pessoal? Então, estão entenderam que vender é muito mais do que uma troca de um produto pelo um dinheiro. Só traz benefícios para todos nós, né? É a profissão mais antiga, uma das profissões mais antigas do mundo. Todos nós vendemos, todos nós precisamos vender dentro da família, dentro de uma sociedade, dentro da nossa empresa, aonde a gente trabalha, como empregado, que a gente precisa vender dentro de uma sociedade, o tempo todo, não tem como, né? E que ela traz empatia, ela traz desenvolvimento social, né? Uma aceitação social, ética. Então a venda, a habilidade de vender, ela traz muita segurança, ela traz muita fortalecimento para as pessoas, para ficarem mais confiantes. E o seu filho vai ficar mais confiante aprendendo vendas, porque é para a vida. Todo mundo vende. É o que a gente falou nessa live. Né? A gente vende o tempo todo. Vende uma ideia, vende produto, vende orçamento, quem é um engenheiro, quem é vendedor de serviços. E é para a vida. E, infelizmente, é muito menosprezado aqui no Brasil, em vários lugares. Mas, cada vez mais, a gente está levantando essa bandeira da venda. Né? Então, a gente é um dos 5 pilares de vendas, justamente para preparar os nossos alunos, o seu filho, para o futuro, mas que eles já colhem já. Igual os exemplos que eu dei aí dos nossos alunos, vendendo brigadeiro, o outro queria ser líder de turma, ele conseguiu ser nomeado representante, né? É uma eleição, representante de turma. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Rosemary, muito obrigado, gratidão por dividir suas experiências conosco. Que é isso, Rosemary? É uma honra nossa a gente trocar essa ideia, né? Trocar essas informações. Né? Pais, imagino que você deve ser uma mãe aí preocupada em preparar o seu filho, ou né, essas lives vale a pena para a gente também, né? Adultos, pais, profissionais, porque vendas, todo mundo vende, não tem como. Então, se você tiver alguma dúvida, Rosemary, pode mandar aí no chat para a gente, eu te respondo, ou manda no direct, tá? E aproveitando aí também que a gente está chegando aí, em outubro vai começar a nossa nova turma aí do curso de empreendedorismo para jovens, onde a gente ensina habilidades essenciais para que os nossos alunos possam ser protagonistas da própria vida e transformarem os sonhos em realidade. Então, finalizamos a nossa live da semana, ela vai ficar gravada, espero vocês. Quem tiver interesse aí no curso, entra na fila de espera aí, tá no link da bio do Instagram. Tá? Obrigado, Rosemary, por ter acompanhado a gente aí, tá bom? Uma boa noite, obrigado por despender esse tempo aí comigo, uma honra tê-los comigo. Vamos com Deus, um abraço, obrigado.